Apresentação: Orsino Filho. Atenção, ouvinte. As opiniões aqui emitidas são de inteira responsabilidade dos senhores debatedores, não expressando a opinião desta emissora. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 2 de janeiro, o ano 2019. Estamos começando o nosso primeiro debate do ano. Estava com saudade de vocês. O nosso último debate ao vivo foi no dia 14 de dezembro. Como prometido, estamos de volta hoje, dia 2. Tudo bem, Bárbara? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Estava com saudade dos ouvintes? Eu estava. Eu não consigo ficar sem fazer nada, eu fico agoniada. É mesmo? Fico. Azeitona também estava com saudade? A azeitona não tava, não. A cara dele de alegria. Pensando, poxa, eu podia ficar em casa mais uma semana, dormir até meio-dia, né, Rodrigo? Tava sentindo falta já. Tava sentindo falta do debate, dos nossos amigos. Comigo à mesa aqui para mais um debate, pastor Flávio França, o estudante de Direito Ítalo Félix. Vamos começar ouvindo boa tarde do Ítalo. Tudo bem, Ítalo? Boa tarde. Orsino, boa tarde. Saudade de todos. Azeitona, só uma observação. Que negócio é aquele de Lula livre, irmão? No teu Facebook. Azeitona tá de zoeira. Pô, vou te falar. Pô, mas isso nem se brinca com isso, né? Nem brincadeira. Falei, pô, que o Azeitona é um cara muito legal, senão ele merecia umas pranchadas. Mas ele é legal. Vai passar batida, hein? Vai passar batida, hein, Azeitona? O cara pedindo Lula livre, né? Lula livre. Daqui a pouco tu vai estar pedindo Cunha livre. Pô, aí como é que é isso? Aí fica difícil. Aí não dá. Glória a Deus. Fica difícil, né? Tudo bem, Flávio? Boa tarde. Orsino, tudo bom? Comeu muita rabanada? Que a gente merece. Comi algumas. Muitas não, algumas eu comi. Tem que ir de leve por conta da glicose. Por conta da glicose, Tem que ir de leve. Mas assim, muito quente no Rio de Janeiro. Calor infernal, né? Nossa. A minha filha vai sábado passar 15 dias em Gramado. Tô até com inveja agora, só para ela sair desse calor. Eu estava em Minas. Minas também tem um clima maravilhoso, né? Minas é bom demais. O difícil nosso aqui é que você fica no calor o dia todo e à noite continua calor, né? Exatamente, aqui é quente de dia e à noite. Não, ainda que esteja quente durante o dia, quando chega à noite a temperatura baixa para 18, 20, fica aquele clima maravilhoso, né? Exatamente isso aí, aqui dá 40 de dia e 30 à noite. Loucura, né, cara? É uma loucura, você passa a ver os termômetros a 30 graus. E aí quer dizer, como as nossas casas não são de madeira, tudo de alvenaria, o cimento, né, o tijolo, tudo mais, e esquenta. Não dá tempo nem de esfriar, já tá esquentando de novo. Né? Então, assim, fica tudo muito quente. Ar-condicionado é luxo para poucos, né? No meio dessa crise financeira que tá todo mundo atravessando. Crise financeira, o valor da conta de energia altíssimo. Não é? E mesmo assim não dá pra você não tem ar-condicionado na casa toda, né? Você coloca no quarto algumas ocasiões, mas o dia todo tá quente. Tá quente, é verdade. É complicado. Complicado. Vamos começar aqui, Ítalo. Acompanhou a cerimônia? Com certeza. Aliás, continua, né? Hoje o dia inteiro é de ritos e cerimônias, dos né? Ministros, das trocas de ministros. Posses, das trocas, enfim. Como é que você está acompanhando tudo isso, Ítalo? Você acha que... você acredita numa melhora do país agora que o Bolsonaro assumiu a presidência? Olha, eu assisti ontem a cerimônia presidencial, a posse. Eu gostei muito do discurso, né? Do discurso em questão do combate. Qual parte você gostou? Que ele falou que a bandeira nunca vai ser vermelha? Essa foi a principal. Essa foi a principal. E principalmente, se for necessário... A Bárbara ontem ficou o dia inteiro, cara, assistindo a posse do Bolsonaro. Eu sei, ela desligou. A Bárbara ontem ela não desgrudou da televisão. E sabe qual foi a parte que ela mais ficou emocionada? A parte que o Mourão fez o discurso. Eu tenho certeza que foi a parte que ela mais ficou emocionada, né? E eu gostei muito, não só da quebra dos protocolos, mas, né, sobre... Bom, o cara é machista, mas deixou a mulher falar primeiro? Como é que ainda é isso? ganhou um beijo. Como é que é isso?
Não, mas agora eu fico feliz, né, que agora a gente tem uma primeira-dama que sabe fazer discurso em Libras, né? A gente teve uma presidente que a gente não entendia nem em português, né? Eu acho que a gente já progrediu, né? Não, sem dúvida. Aliás, Né? Pô, a gente não entendia nada. Também, olha, tudo que vier depois da Dilma, ainda que de cabeça para baixo, consegue ser melhor. Né? E para as pessoas, né, que são oposição Bolsonaro, eu já vou avisar para vocês, antes de culpar o Bolsonaro pelo calor, culpe a Dilma que estocou vento, tá? Porque a culpa é dela. Essa nem culpa inventar está, eu não carrego. Quem mandou? Entendeu? Mas eu acho que o discurso dele foi, né, sobre as pessoas especiais, né, que não tem que não tem um devido olhar, né, nos governos anteriores que não teve. Eu acho que, principalmente, do combate, né, a essas ideologias que degradam, né, a sociedade. E o discurso dele foi muito bom. Eu acho que foi muito bom ele ter falado em Deus, porque você não vê que dos presidentes anteriores ninguém falou em Deus, e ele foi uma pessoa muito humilde quando ele disse o seguinte: eu não vou governar sozinho. Deus vai me ajudar, com a permissão dele eu estou aqui. Ou seja, tudo até ele chegar lá, ele colocou a permanência de Deus. E eu acho que esse é o primeiro passo, porque se nós não colocarmos, se o ser humano ele não tiver a noção que sem a permissão de Deus e sem a existência dele nada vai pra frente, eu acho que a partir do momento que o ser humano não tem esse reconhecimento, eu acho que nada vai. E ele em todo momento ele falou isso. Ele reconheceu a existência e a importância porque Deus ter permitido dele chegar lá. E eu acho que isso foi uma coisa fundamental. Porque realmente nós podemos ter bons ministros capacitados, podemos ter bons deputados, mas sem Deus, eu acho que isso é independente de religião. Sem Deus, esse país não vai pra frente. E eu acho que essa foi, no meu ponto de vista, foi a parte que eu mais... O ponto alto, né? Foi o ponto Deus. Eu acho que o centro tem que ser esse. Flávio, esses ritos, esses cerimoniais, tem gente que não gosta, né? Que acha isso muito chato. Mas isso é necessário, né? Mas sem dúvida. Esses protocolos, isso nos preserva de algumas coisas, né? Claro, isso acontece aqui no mundo todo. Uma cerimônia dessa importância e grandeza, ela tem que ser estabelecida dentro de certos parâmetros, de convenções, inclusive internacionais. O que não impede, evidentemente, de que haja as tais quebras de protocolo. Eu me lembro que a primeira quebra de protocolo que eu assisti foi do presidente João Batista de Figueiredo, em 1979, quando ao término do hino nacional, eu estava assistindo, ao término do hino nacional, ele bate palmas. E isso é uma gafe, porque não se bate palmas para o hino nacional. Uhum. Só que depois dele isso virou quase que lugar comum. Passou-se com certa frequência, bater palmas ao término do hino, mas isso não é correto. E essas coisas todas, Orsino, elas são importantes porque são marcas da civilidade. Uhum. Quando a gente obedece certos parâmetros de comportamento. Isto mostra o quanto que de civilidade tem dentro de nós. E todos nós estamos debaixo da ordem, de uma ordem civil, que nós temos que nos comportar conforme essa ordem. Uhum. Então, assim, a questão da cerimônia, eu achei tudo de uma organização muito boa, tá? Impecável. E aí, parabéns para os funcionários do Palácio do Planalto, cerimonial, né? Do cerimonial, o pessoal todo da organização, estava tudo impecável. Por onde se passou, a questão da segurança, nós, diante de tantas possibilidades de ocorrer algum fato negativo, tudo deu certo. Então, acho que até nisso, né, essa organização é muito importante, não só para nós, porque serve como espelho, como exemplo, mas também para o mundo, para mostrar que o Brasil é um país sério. Isso aqui não é um lugar de esculhambação e bagunça. E tanto o Moro hoje no discurso dele, quanto o Bolsonaro também no dele ontem, né, deixa isso bem claro, né? O Brasil tem que marcar o mundo. Por falar no Moro, Flávio, eu vi algo assim que, pra mim, né? Eu fico observando essas coisas e tem algumas coisas que são muito emblemáticas. Talvez as pessoas não tenham observado, mas eu fiquei muito ligado nisso e isso pra mim tem um simbolismo muito grande. Quando
eles foram assinar o Moro, o Jugman e o Torquato, o Moro pegou uma caneta Bic. Sim. E deu pro Jugman. Uhum. E eles assinaram com a caneta Bic. Com a caneta Bic. Né? Aquilo ali é simbólico, né? Não, é simbólico. Então, assim, eu acho que é importante, por nós temos que viver um momento de austeridade, nós estamos debaixo de uma crise monumental. O Brasil só não está pior do que o Brasil que o Temer pegou da Dilma. Mas nós temos uma verdadeira bomba onde o pavio já foi aceso. Se nada for feito, e vai ser feito, o Brasil explode. Porque a gente não tem como pagar a dívida monumental que nós temos, dívida interna. Criada pelo PT. Dívida, sim, criada pelo PT, não só por ele, mas muito por eles, né? Porque isso explode no governo PT. Que você vê, a nível federal, o que o Lula fez foi o mesmo erro do Sérgio Cabral aqui. Enquanto os royalties do petróleo estavam entrando a rodo, o que ele fez, o Cabral? Ao invés de fazer caixa, inchou mais a máquina pública, criou mais gastos. E o Lula fez a mesma coisa. Enquanto as commodities estavam em alta, o mundo todo estava crescendo, e a China crescendo 10% ao ano, e a gente vendendo minério de ferro, dentre outros commodities, e o dinheiro entrando farto, o que ele faz? Ele infla os gastos públicos a níveis estratosféricos, como se aquilo nunca fosse mudar. Mas a economia de um país e do mundo a economia é sempre sazonal. Ela tem altos e baixos. Como a vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Você não tá bem o tempo ninguém vive sempre na alta, né? Sim, tem sempre aqueles momentos de baixa, né? Então, qual é? Veja bem, a fórmula está na Bíblia há milênios. Durante os anos de vacas gordas, você estoca para os anos de vaca magra, né? Então você vê, a sapiência de uma boa administração pública e pessoal está lá na história de José. Então, mas aqui foi o oposto. Na época das vacas gordas, meteram o pé na jaca, gastaram tudo que puderam. Aí a vaca foi pro atoleiro. E continua. Né? Pois é, porque qual é o problema, Ítalo? Com essa questão dos gastos é o seguinte. Olha só, toma a tua vida particular. Você hoje, vamos supor, você ganha 5 mil. Aí num determinado momento, aquilo que você faz, você ganha 10 mil. Aí o que você faz? Você gasta. Só que você gasta em perfume, em roupa e tal. Quando o dinheiro acabar, você só ficou sem dinheiro. Porque agora você não vai mais comprar perfume, você não vai mais comprar roupa, porque isso é supérfluo. Agora veja bem, se você fizesse outros tipos de gasto, digamos assim, você pegou teus filhos, tirou do colégio público, botou no colégio particular. Você não tinha plano de saúde, agora fez plano de saúde para a família toda. Então agora você tem gastos fixos. Não é igual um perfume que simplesmente você diz assim, bom, agora eu não compro mais, porque está na área do supérfluo. Você tem gastos que agora você tem que manter. E problema, os da tua casa acostumaram com esse padrão de vida. Eles não querem voltar ao padrão anterior. Não quer enfrentar a fila do SUS. O filho que está na escola particular não vai querer voltar para a escola pública. Então, num momento de melhora na tua vida financeira, ao invés de você guardar o dinheiro e fazer uma poupança, né? Eu digo poupança, mas poderia ser um outro investimento. Não, você torra o dinheiro criando despesas fixas, que é o que nós temos. Hoje, 95% do dinheiro arrecadado, ele vai para despesas fixas, que são o custeio da própria máquina pública, pagamento de salários, aposentadorias, pensões e benefícios previdenciários. Então, nisso, tá? Vai 95% de tudo que se arrecada. Portanto, não há dinheiro para investir em nada. Você não faz nada com 5%. Você não investe em infraestrutura, você não faz coisa nenhuma. Você não melhora nem os serviços existentes. E aí, nesse aspecto, parece que a nova equipe do novo governo vem sinalizando algo que nós não estamos acostumados. Por exemplo, quando você olha, Ítalo, pro relógio dos generais, né? O general Heleno, claro que agora ele não vai andar mais de HB20, mas ele chegou para uma reunião lá no centro de transição de HB20, né? E parece que há um código de ética entre eles,
porque na cerimônia de posse dos ministros palacianos, eu observei esse detalhe também. Os generais com aqueles relógios baratinhos. Os Cássio. O Bolsonaro tava com um relógio de borracha. O Cássio, vê se ele tinha um relógio bonito desse do Ítalo. Entendeu? Relógio de bicheiro, né? Vê se tem um relógio aí, 1 quilo de ouro. Tem 1 quilo de ouro nisso, ouro branco. Né? Ele também é relógio de plástico, pô. Borracha, caso, coisa simples. Parece que essa vai ser a linha do novo governo. Vai ser. A partir do exemplo. O corte de gastos, o Bolsonaro falou isso no discurso disso ontem, da inversão de valores, né? De os valores voltarem para o lugar e do corte de gastos, do corte de benefício. Tem que ter, não adianta. Agora, eu tô percebendo um discurso também, Ítalo, em todos os governadores, até mesmo o Rui Costa lá do PT, na Bahia, veio com esse discurso, né, de austeridade e tal, reduzir os gastos da máquina pública. Tem que ver se isso também não vai ficar, tô dizendo que é o caso do Bolsonaro, mas de um modo geral, isso virou meio que um mantra no discurso de posse de todos os governadores. Não virou mantra. Não virou mantra, porque eles não querem gastar, não. É porque não tem mesmo. Não tem, olha, inclusive o Zema não foi pra posse, né? O governador eleito de Minas. Sim, já disse que Minas está quebrada. Não tem dinheiro nem pra pagar o combustível de avião pra ir lá na posse. Sim, sim, ele é do Novo, né? É, do Partido Novo. E quebrado, tá tudo ruim. Quebrado. Vai fazer o quê, ó? Se não tem pra onde correr. Acabaram com tudo, né? Então, mas é porque todo mundo... Olha, nós temos um modelo aqui que é o pior de todos, que é esse presidencialismo que nos foi imposto pelo golpe de 1889. Esse presidencialismo não deu certo no mundo todo, a não ser nos Estados Unidos. Esse presidencialismo nosso, concentrador de poder, ele deveria ser também, como ele concentra poderes, ele também deveria ser um concentrador de um bom modelo. E a partir de, olhando para a federação, olhando para a União, você no estado e nos municípios repetir o bom modelo. Quando você tem um mau modelo, também se repete. Né? O que aconteceu com os estados acompanhando os governos PT? O governo federal está gastando a rodo, vamos gastar também. Vamos inchar a máquina pública. Exatamente. Aonde a esquerda passou, como ela tem um comprometimento muito grande com sindicatos e funcionários públicos, eles foram inchando cada vez mais a máquina. Isso é uma característica da esquerda. O Pimentel deixou as prefeituras falidas no estado de Minas, né? Porque não há repasse? Não fez repasse de ICMS? Sim, não fez. Sim, aí não tem repasse. Então, quer dizer, infelizmente, eu acho que nós precisamos de uma outra Constituição. Essa já deu o que tinha que dar e era um verdadeiro desastre. Nós precisamos de uma outra Constituição. E a meu ver, a gente precisava de um modelo, um pacto federativo. E eu acho que se eu fosse o Bolsonaro, ele me perguntasse assim, mas por que você botou o seu filho, Carlos, né, para ir contigo no carro e os outros dois não? Eu diria, porque meu filho é vereador. Que eu acho que assim, o máximo da importância em termos de administração pública está no município. Exato. Não está no estado nem na União. Porque eu, antes de morar no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro. E moro no Rio de Janeiro, capital. E a minha vida, 95% dela, gira num perímetro, num entorno de 10 quilômetros da minha casa. Eu acho que essa questão do Carlos... eu digo, não é isso. Mas eu no lugar dele, eu puxaria por aí, porque eu acho, usando um termo da esquerda, eu acho que o que tem que ser imponderado são os municípios. O dinheiro tem que estar próximo do contribuinte. Exato. Meu dinheiro não tem que estar em Brasília, ele tem que estar aqui. Exato, e o Bolsonaro... Mais Brasil, menos Brasília, né? Exato. O Bolsonaro, ele tem uma característica, né, nos discursos de campanha dele, em fazer os repasses direto para os municípios. Ele tá com essa ideia. Mas sem dúvida. Porque o que acontece? Muitas das vezes você repassa o dinheiro para o governo, e o governo, na hora de repassar, não repassa... Governo estadual, não chega lá. Não chega lá. Então. Porque tem muito, por exemplo, o Belfor Roxo. Belfor Roxo, eu estava vendo que os funcionários públicos de Belfor Roxo estão com o último salário do ano e 13º atrasado, não foi pago. Mas por que o dinheiro não foi lá? Vamos lá, um monte de gente pegou, caiu de pau em cima da prefeitura. Mas será que a culpa foi da prefeitura? Será que a culpa foi da má administração da prefeitura ou o dinheiro não chegou lá? Talvez as duas coisas. Coisas. Olha só, o prefeito de Belfor Roxo, para quem não sabe, Belfor Roxo é um município aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, situado na Baixada Fluminense. O prefeito começou o mandato derrubando aquele pórtico
da entrada que é um portal, né? A entrada de Belford Roxo, construindo outro. Meu Deus do céu. Um dos municípios mais pobres do Rio de Janeiro. Não tem um shopping, consideração, não tem nada. Não tem nada. A arrecadação é... Belford Roxo não tem nada e gente pra caramba. E aí, o que você vai fazer? Você vai derrubar um pórtico que estava lá funcionando. Poderia não ser a coisa mais linda do mundo, mas tá lá. Tá lá. Dava uma pintura nele, no máximo uma pintura, eu acho que nem isso precisava. Por que o cara se preocupa em derrubar aquilo para construir outro? Para superfaturar, isso para botar dinheiro no bolso. Essa gente não pode estar bem intencionada. Não é possível. Num lugar que não tem hospital decente, não tem nada. Você vê que o comércio... Você vai gastar dinheiro no porto. O comércio do Belford Roxo, gente, tem espaço. Por que não faz um centro comercial com uma estrutura... Gera emprego pra você poder arrecadar. E você vê que agora, não tem. Uma coisa, Aí você vai fazer um pórtico. Não, e outra, o asfalto de Belford Roxo é péssimo. Eu fui em Sargento Roncalli. Olha, eu vou te falar uma coisa. Largou o pneu lá no meio da estrada. O que não? Gastei agora no carro. R$600 de suspensão. Gastei, tive que gastar. Cara, o asfalto... Tudo quebrado. Tudo. Você não vê um bairro assim, sabe, com uma estrutura... E você vê que existe uma quantidade de pessoas ali que você pode gerar emprego, você pode gerar uma série de coisas e não tem. Eu me pergunto, gente... Cadê os vereadores para fiscalizar? Porque o papel do vereador é esse. Sim, mas os vereadores normalmente estão na mão do prefeito. Sempre, maioria. Quando o prefeito se elege, você acha que o mensalão acabou? O mensalão continua. Sobre outras formas, mas ele continua. Então, quer dizer, outro problema é que a Baixada Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, todo mundo fez um escarcéu tremendo, e eu acho que com motivo, com a morte da vereadora Marielle. Mas na Baixada Fluminense, matar vereador é regra. Vereador lá que botar muita cabeça para fora, começar a falar contra os poderes constituídos, contra prefeito, contra miliciano. Isso é antigo, né? Muito antigo. Desde a época do... muito antigo. Desde o Homem da Capa do Preta. Joca, desde a época dele. Falaram que teve Mas vai mais longe. Vai mais longe. Isso é mais antigo? Não, mas assim, a Baixada Fluminense sempre foi um terror. Então é complicado, entendeu? É uma situação, por isso que eu digo, a política precisa ser... A gente precisa de uma renovação profunda, uma modificação no nosso sistema de governo, tá? De uma forma muito ampla. E isso só com uma outra Constituição. Você pode ter mudanças pontuais. Esse modelo de federação que nós temos, onde a União arrecada 75% de tudo, e depois sai distribuindo como quer, entendeu? E aí o prefeito tem que estar de pires nas mãos lá em Brasília, governador atrás de dinheiro. O dinheiro tem que ficar aqui. O dinheiro tem que ficar na nossa mão, porque nós estamos aqui. E aqui está mais próximo, porque o prefeito... Aí a gente vai falar assim, mas o prefeito daqui não faz nada, mas não tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque olha só, quais são os tributos municipais? ISS, o Imposto sobre Serviço, e IPTU. Só. Algumas multas, né? Porque alguns pardais são da prefeitura. Mas aí, veja bem, aí entra... mas paga quem quer, que multa não, mas aí tem a questão do repasse também, né? Que a verba não vai direto para a prefeitura da multa, vai direto pro Detran e o Detran repassa. Pois então veja bem, as prefeituras são quebradas, os estados quebrados e por último quebrada a União. Então nós temos uma quebradeira geral. Não à toa que até governadores ligados à esquerda falam em contenção de gasto, que isso sempre foi palavra proibida. Proibida na esquerda. Foi proibida, contenção de gasto. A esquerda, o problema da esquerda é que tudo deles é o Estado, e agora a gente está pagando uma conta altíssima. Mas por que um dos motivos da vitória do Bolsonaro, um dos motivos dele, o que é? Porque acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro para todo lado. E aqui se cumpriu o que Margaret Thatcher falou há 40 anos. Que o socialismo termina quando acaba o dinheiro dos outros. Então, acabou o dinheiro, acabou o socialismo. Agora, Flávio, nesse aspecto, Bolsonaro fez escola, né? Ou seja, o menor gasto de uma campanha presidencial da história. Né? Acho que tem deputado federal que gastou mais que o Bolsonaro para se eleger deputado, que o Bolsonaro gastou para se eleger presidente. Daciolo também. O Daciolo Glória também, a Deus. Mas eu acho que o Daciolo
Não, mas foi um exemplo. Ficou Não, pelo caminho, né? Não, tudo bem, mas aí tava no monte. Beleza, mas não, mas aí, gente, aqui No monte você não gasta candidato nada. da azeitona. Gente, mas aí que Depende tá. do monte, Flávio. Tem monte aí que você sobe, Não, tem de gente, tudo lá em cima. ele até falou que as árvores, se fosse o caso, as árvores iriam votar. Mas enfim, gente, a gente brinca, fica rindo do Daciolo, mas isso é uma questão muito séria. Ele foi um dos candidatos que menos gastou e provou que tem como se fazer uma campanha presidencial com pouco dinheiro, mesmo não ganhando. Mas também o que ele teve de voto? 1% também? Mas teve mais que o Meirelles e a Marina. Mas teve mais que a Marina. O Sim. MDB gastou uma fortuna com campanha. O Rede também gastou. Não, e eu ele concordo mesmo assim com conseguiu você. ser. É Então, o que eu acho assim, proporcionalmente, foi um sucesso muito grande a sim, campanha dele. não, nesse ele aspecto. hoje, eu vejo ele como um exemplo e acho que foi o que o Bolsonaro falou. A gente, os políticos, na hora das campanhas, você tem que ter uma noção, porque isso é dinheiro nosso. Depois, porque isso depois parece... isso nada a ver, tem muito a ver. Porque essas campanhas milionárias, elas eram financiadas, a maioria, pelas construtoras, né? Que depois isso voltava em propina. Sim, pois é, mas Né? Cino, a questão de financiamento de campanha é problemático aqui em qualquer lugar. Isso sempre você fica entre a cruz e a espada. Porque se você tem um financiamento privado, pode acontecer de ter caixa 2 e tal, e aí a coisa não ser muito clara. Mas com financiamento público também pode ter caixa 2, não ser muito claro, e ainda ser o dinheiro do povo. Então, não tem uma saída fácil. Eu fui contra o financiamento público de campanha. Por quê? Porque o PT era a favor. Se o PT era a favor, não poderia ser bom para o Brasil. Já dizia Leonel Brizola. Então, o que ocorre? Acabou que eu acho que ainda o melhor modelo é o financiamento privado. Também acho. Claro, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. A coisa de você ter o lobby ele é legítimo. Nos Estados Unidos existe a profissão de lobista. O cara que foi eleito, você já sabe que ele é eleito para defender certas bandeiras, né, de quem o financiou. Isso também é legítimo. Exato. Em princípio, o problema é que aqui as coisas é por debaixo dos panos. Lá é claro, você tem a indústria automobilística vai financiar a campanha de um deputado. A gente já sabe que ele está lá para defender os interesses. Só que ele não está lá sozinho. Ele vai estar lá com centenas de outros deputados. Então, pode não prevalecer aqueles interesses, mas as coisas são claras. O problema é que aqui não. Aqui a gente sempre viveu uma condição de hipocrisia, aonde se fazia questão de manter um verniz de moralidade. E por debaixo dos panos acontecia tudo. Na verdade, Então, na verdade, é um discurso hipócrita, né? Geralmente típico da esquerda, de que tudo pelo povo, vamos defender o povo, tudo pelo povo, mas na verdade a gente sabe que não passa de um interesse de um grupo, de uma classe social, como eu sempre venho dizendo, socialismo para vocês, capitalismo para nós. Então, pois o povo é só um pretexto. Mas tem gente que acredita, porque o discurso é muito forte. É bonito. É bonito. Claro, o discurso é forjado já nas universidades, né, nos centros do saber, na intelectualidade. É um discurso que existe há 40 anos aqui no Brasil. No mundo é um discurso que existe há mais de 100 anos. E agora uma coisa eu tava lendo, né, eu não sei se foi na Folha de São Paulo, foi na Foice de São Paulo, eu não lembro qual jornal foi, a coluna do Pondé sobre a esquerda. Ele deteriora, assim, deixa de uma maneira muito clara e muito explicativa o que foi a esquerda no Brasil. Sim. E ele coloca a esquerda, assim, de uma forma que ele mostra por que o Brasil chegou nesse ponto, as questões das corrupções, mas ele mostra que não vem desde agora. Isso é uma máquina que desde 2002, quando a Rede Globo ia quebrar, desde quando a Globo estava prestes a quebrar lá em 2002. E como é que a Rede Globo se levantou? Como outras empresas se levantaram? Ele deixa muito explicado o tipo de esquema político. É muito detalhista, mas muito claro. Até quem é leigo, assim, consegue entender a linguagem que ele passou, e a gente tem essa noção de que o porquê que o Brasil tá assim. E agora não tem jeito. É a hora do corte. Assim, tem algumas coisas, né? O povo
povo brasileiro está com uma expectativa muito grande a respeito do novo governo, mas nós não podemos ter a ilusão de acharmos que será fácil, né, Flávio? Porque pior do que você fazer uma reforma numa casa, né? Melhor do que você fazer uma reforma numa casa é você começar um terreno do zero. Sim. E construir tudo novo. Sim. Só que isso não é possível. Não é possível. Então você tem que ir remendando aqui e ali. Não é possível. E outra coisa, os desafios são muito grandes, porque o que é necessário fazer é aquilo que é absolutamente impopular. Eu estava dando aqui o exemplo do Ítalo ainda há pouco, né? Não sei se você ligou o teu rádio, a internet agora, trazendo para a nossa vida pessoal. Se num momento você tem uma melhora de condição financeira e você cria uma série de despesas fixas, como é que você se livra delas depois? Porque aqueles que estão contigo se acostumaram, né? Naquele exemplo que eu estava dando, como é que o Ítalo chega para os filhos dele agora e diz assim: olha, crianças, vocês vão ter que voltar a estudar em escola pública. As crianças vão dizer: ah, não. Virar para a mulher e dizer assim: minha filha, acabou esse negócio de ir para o salão todo final de semana fazer unha e cabelo. É você mesmo que vai fazer. Ela: ah, não. Aí você vira assim e dizer assim: olha, o clube... A mensalidade do clube eu estou fechando hoje a conta aqui, acabou o clube. Quem quiser, agora o negócio é ir para a praça pública. Vamos dizer: ah, não. Quer dizer, a história que pode ser a nossa particular é a história do Brasil. Então agora você tem que tomar decisões que são absolutamente impopulares. E vamos viver, e deixando bem, para todas as pessoas que votaram no Bolsonaro, eu sei que ele trouxe o resgate de valores que nós tínhamos, do patriotismo, da soberania, porque nossa soberania estava vendida com a Dilma, ela estava vendendo a nossa soberania. Ele vem trazendo um resgate de valores que a gente tinham sido mortos. Mas, gente, a gente tem que entender o seguinte: nós ainda vamos viver muitas sequelas deixadas pelo governo petista. Mas não tenha dúvida. Não tenham dúvida. Não tempo. Esperem milagre, que só quem faz milagre é Jesus. Agora, o que a gente precisa hoje é, primeiro, de um resgate moral, que eu acho que a gente está tendo, o resgate da nossa dignidade. E sim, a gente vai ter que, muitas coisas, a gente vai ter que mexer, que vai doer em nós. Mas não vai doer, não é por causa do governo de agora, não. É porque foram cometidos erros durante muitos anos, teve um esbanjamento de dinheiro muito grande, agora vai ter que conter. E agora nós vamos sofrer. E as pessoas, elas têm que ter esse entendimento. Vamos viver sequelas do PT durante um bom tempo. Muito tempo, e isso é claro. Agora, existem melhorias. O que vai ser feito nesse governo vai ser reformas que tem que ser privatizações que infelizmente tem que acontecer, mas privatizações, como o próprio Bolsonaro disse, com responsabilidade. Não é sair vendendo tudo. Não vamos pegar, olha, você quer comprar a Caixa Econômica? Ah, tá bom, vamos vender. Não pode ser assim. Vai ser feito privatização? Vai ter que ser feito para desinchar a máquina pública. Porém, com responsabilidade, com maturidade, não sair vendendo tudo. E vamos ter que passar por uma reforma da Previdência. Isso aí é uma coisa que tem sido retardada, mas vamos ter que passar. E o brasileiro agora tem que entender o seguinte: agora a gente vai perder, pra lá na frente os nossos filhos ganharem. Sim. Pra lá na frente os nossos netos ganharem. Então é uma fase que vai ser difícil, não vai ser mil maravilhas, tá? Não vai ser um arco-íris como todo mundo tá pensando, vai ser muito difícil. Mas eu acredito que com a misericórdia de Deus e com a sabedoria dos homens e as pessoas capacitadas, a gente vai conseguir passar com essa fase e a gente vai padecer talvez até menos do que a gente vinha padecendo. Ô Ítalo, o problema é assim, que você vai bater com algo arraigado dentro do coração humano, que é o egoísmo. Você vê essa questão da reforma da Previdência. Ninguém quer abrir mão de privilégios, de se aposentar cedinho. Olha, você sabe que se eu quisesse, se meu pai, como ele falou, quando eu tinha 14 anos, meu pai queria tirar uma carteira de trabalho para mim, para começar a pagar para me aposentar. Se isso tivesse acontecido, eu hoje estaria aposentado. Imagine aliás, eu estaria aposentado antes dos 50 anos. Né? Aí imagine que eu vivesse até os 90. Agora eu passaria 40 anos nas costas do povo me sustentando. Então, eu passaria mais tempo aposentado do que trabalhando. Né? Então, você vê, essa coisa, isso é uma coisa vergonhosa. Você vê na Noruega,
as pessoas se aposentam em média com 67 anos. Aqui com 55. Então, quando você está no auge da tua capacidade, né, que você está maduro, você pode dar uma contribuição extraordinária para o seu país. Não, agora você está aposentado, né, e alguém te sustentando. Então, você vê, essa questão da aposentadoria, da previdência, se você não mexer nisso agora, daqui a 15 anos, ninguém mais recebe. Porque ela vai quebrar. Aliás, vai quebrar. Quebrada ela já é há muito tempo. É porque entra o dinheiro, né? Entra o dinheiro da União para poder pagar a diferença. Mas o Bolsonaro não. O Paulo Guedes até ele tem uma metáfora falando da Previdência que é muito interessante. Ele diz assim, que a Previdência é como um avião que começa a cair e lá dentro está sentado o pai e o filho. Aí o pai só tem um paraquedas, o pai bota o paraquedas, salta e diz assim, ó, você se vira. Então, o que acontece? Quem está hoje recebendo, ou próximo de receber, ele não está preocupado com a geração do filho dele. Exatamente. Ele acha que até lá vai ter algum tipo de passe de mágica, algum salamaleque, alguma coisa vai acontecer que vai garantir a aposentadoria do filho. Porque ele quer saber o dele. No final das contas, essa história toda se resume a uma frase. Farinha pouca, meu pirão primeiro. É verdade. Então o cara está preocupado com a aposentadoria dele. Ele não está nem aí pro filho dele e pro neto dele. Se lá na frente a Previdência quebrar para todo mundo, ele diz, também já não estou aqui, eu já morri mesmo, que se exploda. Então, por trás disso, o que está isso? O egoísmo. O egoísmo. E uma coisa que eu acho que esse governo também tem que fazer, e é uma sugestão, né? Eu acho que nas escolas, né, a partir da agora, né, antigamente era a primeira série, agora é primeiro ano, né, que eles chamam primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Eu acho que a partir já do primário, o Ministério da Educação e Cultura, eles têm que sentar, entendeu? Os nossos governantes, né, temos vereadores e deputados, eu acho que tem que ter uma sugestão de uma educação financeira para essas crianças. Porque são essas crianças de hoje que vão ser os adultos de amanhã. É óbvio. É essa que é a nossa geração, eles são o nosso futuro. E aí como é que vai ser? Se você não tiver uma consciência financeira hoje, de controle de gasto, se as crianças não tiverem contato com a economia, de saber o que é um PIB, de saber o que é um imposto, como entra, onde é utilizado, se a gente não tiver esse conceito, né, de a gente formar uma geração, de contribuir, porque os filhos delas, de ter uma previdência para não quebrar, porque os filhos delas, os netos delas, se a gente não tivesse educação financeira do que é importante, do que é necessário, ou o que é supérfluo, como você falou, se a gente não tiver isso, eu acho que vai dificultar muito mais. Porque na minha geração, na sua geração, a gente não tinha isso. Mas hoje a gente pode ter. Até já tem escolas particulares com matéria de educação financeira. Exato, tem que mostrar. Por quê? Porque as crianças têm que aprender que o dinheiro não dá em árvore. Dinheiro é fruto de trabalho. E trabalho sempre foi uma palavra proibida no Brasil. Né? Você falar em trabalho, chega a dar até em muita gente coceira. Com certeza. Pô, o que caminhão de emprego passa, o cidadão se esconde debaixo da cama. O brasileiro, ele tem uma coisa fantasiosa dentro dele, que ele tem assim, você acha que a sua vida vai mudar? Vai, a minha vida vai mudar. Mas se você perguntar assim, mas como que ela vai mudar? E vai mudar por quê? Ele não sabe dizer. Então a gente vive um estado eterno de fantasia, sempre achando que o amanhã vai ser melhor do que hoje, tá? Sem ter assim uma perspectiva lógica do porquê o amanhã vai ser melhor do que hoje. E se você for crente, aí é que a porca torce o rabo de vez. Porque se você for crente, você vai somar a isso que já está na nossa cultura, de achar que o amanhã vai ser melhor do que hoje, sem nenhuma base fática, só por uma expectativa irreal. Você soma ainda uma questão religiosa que acha o seguinte, mas Deus vai abençoar. Aí no nosso meio ainda tem esse negócio, né? Então, assim, no mundo, né, as pessoas, no modo geral, elas acham que um dia vai aparecer assim, vão ligar para ela dizendo que ela tem uma herança para receber de um parente que ela não conhecia, né? Que ela ganhou na Mega Sena mesmo sem jogar. Né? Aí aquela fantasia, de certa forma, alimenta a psique do brasileiro de que a vida dele vai mudar sem esforço, sem estudo e sem trabalho.
E se ele for crente, ele acha que lá na frente Deus vai fazer um milagre. Deus vai fazer um milagre e vai acontecer uma coisa muito extraordinária na vida dele e que da noite pro dia ele vai dormir pobre e vai acordar rico. Bom, isso pode acontecer? Pode, porque Deus é Deus de milagre, mas o milagre não é para todos, senão deixava de ser milagre, passava a ser uma coisa usual. Né? Então, quer dizer, a gente tem essa fantasia arraigada dentro de nós. Enquanto que no mundo civilizado, você aprende desde muito cedo que as coisas têm um preço e que elas custam caro e que está envolvido muito trabalho para a aquisição de bens. Aqui não, começa pelos nossos filhos. O filho chega assim, pai, eu quero tal coisa. Aí o pai todo orgulhoso conta, mas eu não medi esforços para comprar aquilo que meu filho queria. Será que ele fez bem ou ele fez mal? Para mim ele fez mal. Porque você vai passando para as crianças uma ideia que ela pode ter tudo aquilo que ela pode ter tudo que ela quer, porque a televisão tá mandando ela ter. Né? O amiguinho dela comprou. Então ela também tem o direito. É a história no Brasil. Não, mas eu tenho o direito. Mas o que sustenta o teu direito? O teu direito ele é baseado numa questão econômica. É um trabalho. Né? Então, quer dizer, aí eu acho que a gente já vai criando os filhos muito mal, sem dizer pra ele, olha, isso aqui que eu tô comprando pra você... É porque é necessário. Isso aqui custou tantos dias de trabalho meu. Que eu entrei às 8 da manhã, saí às 5 da tarde, peguei 2 ônibus para chegar ao meu trabalho. Então isso aqui tem um valor muito maior do que simplesmente te entregar. Então esse tipo de coisa não nos é passado. Né? E porque nós vivemos numa sociedade tecnológica que tudo se resolve muito rápido, as crianças, você vê que tem criança, olha, não precisa nada não. Eu conheço uma pessoa que um dia perguntou para a mãe se a abóbora nascia na geladeira. Não, mas é sério. Não, mas não era criança não, essa pessoa era adulta. Coisa linda, hein? É, se a abóbora nascia na geladeira. Então, incrível, né? Não foi você não, né? Não foi não. Mas porque, olha só, pra muita gente, aquela carne de um sanduíche aí do McDonald's, ela já nasceu daquele jeito. A pessoa não tem a ideia, o processo industrial para aquilo chegar naquele ponto. Porque quando ela chega lá no guichê, que ela dá o dinheiro e pega o produto, para ela o produto já veio pronto e acabado, ele já deu em árvore daquele jeito. Exato. Né? E assim são as crianças educadas. A gente tem uma geração hoje que elas não têm noção do que é o sacrifício. Exato, exatamente. Ela não tem. Tem. Eu vou dar um exemplo. O meu pai comentou comigo há um tempo atrás, né? O meu pai presta serviço para um empresário e ele tem 2 filhas. E essas filhas, essas meninas, né? Uma hoje já tá quase uma moça, né? A outra é um pouco mais nova. E o pai delas, quando casou, ganhou um carro de presente, né? Do avô. Né? O avô deu um carro pro pai delas, né? E hoje é um carro que é muito bom, mas é um carro antigo, né? E a avó das meninas brincou, a esposa, né? A mãe do pai delas brincou, falou, olha, tá vendo? Quando vocês crescerem, vocês vão tirar carteira para vocês poderem dirigir esse carro. Aí a mais velha falou assim, eu não. Quando eu tiver 18 anos e eu tirar a carteira, eu vou querer uma Ferrari. Epa. Porque ela sabe que o pai pode dar uma Ferrari para elas. Né? Ela tem a noção que o pai pode dar uma Ferrari. Ela sabe que o pai tem para comprar uma Ferrari, não vai fazer falta, porque ele tem muito dinheiro. Enfim, ele é um empresário, dono de uma rede de mercados, enfim. Então o que acontece é o seguinte, é simples, eu vou ter uma Ferrari, mas eu vou ter uma Ferrari por quê? Não é passado a essência do valor, que o meu avô teve que trabalhar, que o meu pai teve que trabalhar, que eles perderam muitos natais, ano novo, carnaval, pra chegar hoje, pra eu ter o patamar de vida que eu tenho. Não, é passado o seguinte, você pode ter, porque você pode comprar porque eu tenho, mas a essência desse valor que você tá trazendo, da importância, não é passado. Não é passado. Não, e aí é que tá. passado. A gente tá formando hoje uma geração a gente não tá formando uma geração de adolescente, de homem, a gente tá formando uma geração de incompreensíveis, que é o seguinte, eu quero ter e pronto, e não pode ser assim. Não. Isso. Não pode ser assim, não pode ser dessa forma. Você tem que mostrar que pra ela conseguir aquilo ali, houve um processo. E hoje isso, infelizmente, está em falta. Não, e outra coisa, até eu acho que uma das grandes responsáveis disso é a Constituição de 88. A Constituição de 88 tem 170 direitos e 5 deveres.
Então, quer dizer, todo mundo acha assim, todo mundo conhece o seu direito. Ah, mas é meu direito, é meu direito. Então a pessoa quer exercer o seu direito e acha que aquilo não custa nada, nem para ela, nem para ninguém. As crianças são criadas assim. Né? Não é assim. Então nós criamos um mundo cheio de direitos, mas aonde deveres não existe. Exato. Deveres, você falar em deveres, é ofensivo. Sim. Né? Se você falar que a pessoa tem um dever, se você chegar pro seu filho e dizer assim, olha, você tem o dever de quando levantar, fazer a sua cama. Arrumar, não, mas por quê? Se a fulaninha, que é a empregada, tá aqui para isso, ela ganha para isso. Né? Então, quer dizer, é o caso dessa dona com a Ferrari. Ela com 18 anos, se ganhar uma Ferrari, o que ela vai querer depois da Ferrari? Um ônibus espacial? Então, aí você vai criar pessoas, e aí você vê a diferença da criação de uma criança nos Estados Unidos. Lá, até filho de milionário trabalha nas horas vagas em fast food. 75% dos jovens americanos, eles, no final de ano, período de férias e tal, eles trabalham naquelas Burger King, McDonald's, essas redes de fast food. A garotada, mesmo rica, trabalha. Pra quê? Porque precisa do dinheiro? Não, o dinheiro para eles é lixo. Mas é para aprender o valor do trabalho. Porque um dia, aquele que está lá pode vir a dirigir um negócio que o pai, que o avô, que o bisavô fundou. Né? Então lá se aplica muito menos aquela frase que é famosa no Brasil: pai rico, filho nobre, neto pobre. Então essa garota de 18 anos, quando ganhar a Ferrari, ela está inabilitada a dar sequência ao negócio que o pai fundou. Com certeza, ela está inabilitada a viver. A viver. Porque ela é uma coisa assim, você vê que é uma cultura de que eu posso ter. É o mais engraçado, né? O meu pai, ele tem um costume, né? Geralmente, no final do ano, ele compra sempre presente pra todo mundo. Tênis ou roupa. Esse ano ele comprou tênis. Aí ele comprou tênis pra todo mundo. E aí a minha irmã queria um tênis rosa. Tá, meu pai, não, deixa ela escolher o tênis que ela quer. Ela comprou, só que ela gostou de 2. E o meu pai tinha o dinheiro pra comprar os 2. Uhum. Aí comprou um só. Ah, papai, mas eu também gostei daquele. Filha, mas você hoje vai ganhar só esse. Por que, papai? Você não tem dinheiro pra comprar o outro? Não, filha, eu tenho dinheiro pra comprar o outro. Só que o momento hoje você só precisa de um tênis, você não precisa de 2. Porque o irmão te deu, antes já tinha comprado umas coisas pra ela, enfim. Você tem sandália, você tem bota, você não precisa de 2 tênis, você só precisa de um. O papai pode comprar. Quando esse tênis estiver acabando, estiver rasgado, estiver velho, aí a gente vai e compra aquele. Hoje você só precisa desse. Ou seja, ele poderia ter comprado os 2. Vai lá e compra o outro. Não. Ele mostrou pra ela com 5 anos que hoje ela só precisa desse. E se ela só precisa desse, e se um atende ela, por que ela vai ter 2? Se ela pode empregar o dinheiro dela em outra coisa. Então ela só vai ter um. E é isso que falta. Uhum. É isso que falta. Mas outros no lugar do teu pai, até por uma questão de vaidade e arrogância... Ia dar os 2. Não. Os 2. Não, 2 é pouco. Vou dar 3. Essa quer esses 2 aí, vai levar mais aquele também, mais aquele. Manda vir mais umas 10 caixas aí. O cara até se endivida. Mas pra mostrar, tudo vaidade, parcela arrogância. No cartão. Tudo arrogância, entendeu? Pra mostrar assim que faz tudo que o filho quer, porque pode. E ainda diz assim, não, vou dar pro meu filho tudo que eu não tive. Quer dizer, além de tudo, ele tem uma frustração interior, que vivia uma vida paupérrima, e agora aquilo se transmuta de outra maneira, porque o incômodo continua dentro dele, mas aquele incômodo ele vai disfarçar de outra maneira. Vai dar pro filho aquilo que ele não tinha, dá muito mais do que o filho até quer, para poder mostrar para a vizinhança, mostrar para a parentela que ele tá muito bem. Eu vi um... Né? Então, quer dizer, vaidade, arrogância, no final das contas, burrice. O quê? Que ainda tá estragando o filho. Eu vi eu vi uma história, eu sei que o pai dele é capitão de corveta da Marinha. Tem dinheiro, né? Viajou durante anos, tem muito dinheiro. O filho queria um tênis de quase R$700, e o pai falou o seguinte: eu não pago R$700 num tênis, eu acho absurdo. Pô, pai, mas você tem. Eu acho absurdo, eu não compro. Se você quiser, eu vou te dar um tênis de 200. De 700 eu não vou dar, eu não tive um tênis de 700. Você tem noção? Existem famílias que vivem com R$700. Existem famílias que vivem com um salário mínimo. Por que eu vou te dar um tênis de R$700? Eu não vou te dar. Ah, pai, mas eu queria o tênis. E todo final de ano, ele sempre pinta a casa, porque a esposa pinta a casa. Para Natal, Ano Novo, geralmente os parentes vão para essa casa. Ele, você quer o tênis de R$700? Tudo bem, eu te dou. Só que é o seguinte, tá? Eu tenho que pintar a casa, tá? Ao invés de eu pagar o pintor,
eu não vou pagar o pintor. O material já tá aqui, já tá emassado, só tem que pintar. A tinta já tá pronta. Você pega e emassa. Eu te dou os tênis de R$700. Aí o filho foi, pintou a casa. Quando terminou a casa, ele pegou, deu tênis pro filho. Ele deu o dinheiro, o filho foi lá e comprou. Isso aí. E é esse o caminho. Não é porque ele é Isso capitão aí. de corveta da Marinha que ele viajou, teve viagem de ouro quando foi oficial, ganhou dinheiro, ganhou muito dinheiro, ganhou em dólar, ganhou em euro, conhece o mundo todo. Não é por causa disso que o filho dele quer um tênis de R$700 e ele vai dar. É isso aí. Ele tá mostrando pro filho dele que existem valores. E que nada foi de graça. E que ele não chegou lá, ninguém deu nada pra ele. Então, eu acho que tá faltando essa essência. Não é o dinheiro. Foi o que você falou. É essa frustração disfarçada. Que a gente, infelizmente, tem. Né? A nossa cultura tem. Bom, vamos lá. Bárbara, como é que estão as participações? O que os ouvintes estão dizendo? Qual a expectativa do nosso ouvinte com relação ao país e o novo governo? O que os ouvintes estão dizendo? Então, a gente está perguntando para o ouvinte hoje se ele acredita numa melhora do país agora que o Bolsonaro assumiu a presidência. Lá no Facebook, o Devanir Nunes diz: gostaram do novo salário mínimo? Não. Aí ele diz que não acredita numa melhora. O Alexei... Qual o nome dele? Devanir Nunes. Devanir. É o que nós estamos falando aqui, Devanir. Não adianta botar um salário mínimo de 1.500 ou de 2.000 se não tem infraestrutura para... A gente ainda tem muito aquela coisa de... eu quero aumento e pronto. Só que não funciona mais assim. Que aumento trabalha mais, ué. Trabalha mais. Não, e a questão é porque por trás de um reajuste de salário mínimo vem toda uma complexidade de aumento da conta pública na esteira, né, Flávio? Com certeza. Tem tudo. Aquilo que fica indexado ao salário mínimo, como aposentadorias. Principalmente a aposentadoria. Aí é que acaba de quebrar a Previdência. E você tem que pensar o seguinte: o empreendedor que paga para o seu empregado um salário mínimo, R$1.000, ele não paga só um salário. Esse empregado custa para ele R$2.300, porque R$1.300 ele vai dar para o governo. Isso é fato. Então, quer dizer, quando você aumenta o salário, você também aumenta aquilo que você vai dar para o governo. Então, o teu custo aumenta muito. E outra coisa, Orsino, as pessoas não sabem, mas se até uma coisa que ajuda a desempregar é o salário mínimo. Sempre. Porque não tinha que ter salário mínimo. Por que tem que ter salário mínimo? Meteram isso na tua cabeça que tem que ter salário mínimo. Você já notou que nos Estados Unidos não tem salário mínimo? Nos países desenvolvidos não tem salário mínimo? Que isso é uma negociação entre o patrão. Alguns sim, mas a França é um país socialista. Sócio-democrata. A França é um país socialista. Por enquanto, né? Por enquanto. Mas a social-democracia é socialismo. Dizem que o próximo governo vai ser de direita lá. Não está sendo muito aprovado, não. Porque essa questão do governo fixar, se meter na relação de trabalho para fixar o mínimo a ser pago, ele mais desemprega do que emprega. Porque em muitos lugares do Brasil, o camarada poderia trabalhar meio expediente e ganhar R$500. E depois ele fazer outra coisa na vida, trabalhar por conta própria. Mas ele não pode trabalhar meio expediente por R$500, ele tem que ganhar um salário mínimo. Aí um salário mínimo fica muito para quem paga. Então, quer dizer, quanto mais o governo intervém no domínio econômico e nas relações entre as pessoas, pior fica. Nós só chegamos aonde estamos pelo excesso de intervenção do Estado na nossa vida. Se nós tivéssemos liberdade, o próprio mercado ele se autorregula. Se há exploração, se há distorções, essas distorções e explorações foram fomentadas pelo governo, que resolveu se meter em tudo e regular tudo. Toda a nossa vida é regulada. Nós vivemos num lugar sem liberdade nenhuma. Você não tem liberdade para empreender. Eu sei que a Bárbara está querendo continuar, mas rapidinho, só para dar um exemplo dentro disso. A minha mulher estava pensando em abrir uma loja, que até tinha uma loja da minha tia, pegar a loja, reformar para tosa de cães. Aí fomos estudar o negócio todo, o que precisava, tipo pet shop. Aí descobrimos que tem uma regulamentação que diz que você tem que ter a supervisão de um veterinário. Então no negócio você tem que botar um veterinário. Veja bem, para tosar cão tem que estar um veterinário à frente. Agora é interessante, você abre esses institutos de depilação, a mulher vai lá retirar pelo pubiano. Não precisa estar sob a supervisão de um médico. Exato. O que é mais gravoso para a saúde?
né? O que é mais importante, a saúde humana ou animal? A saúde humana. Então, fazer unha, que é uma coisa que pode contaminar, cheio de bactéria, não tem supervisão de um médico. Com certeza. Não tem uma regulamentação que diga, olha, o instituto de depilação, de massagem, de não sei o que lá, tem que ter um médico como dono. Não diz isso. Agora, para abrir um tosa de cão, tem que ter um veterinário. São as complexidades do país. Vamos lá, Bárbara. O que a gente tem mais aí? Vamos lá, então. Depois desse primeiro comentário já polêmico, o Alexei diz o seguinte: se eu acreditasse que iria piorar, não teria votado nele. O André diz que não acredita numa melhora. O Pablo Jesus também diz que não. O Giovanni Rosas diz sim, pode melhorar. O problema é o povo mudar a cabeça, porque se não mudar, pode entrar quem for que nada melhora. A Sônia Maia manda um beijo aqui pro Pastor Ursino. A Ruth de Souza diz sim, eu acredito. Outro, Sônia. Consertar erros de décadas em 4 anos é impossível. A prática vigente vai dificultar as ações do novo governo, mas tenho fé e esperança. Acreditei na campanha e acredito ainda mais hoje, depois de ver o ministério formado e as ações no momento de festa. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. E aí a Sônia, que te mandou um beijo, ela diz o seguinte, que sim, ela acredita numa melhora, diz que não será fácil, mas ela crê que o presidente fará o possível para melhorar o Brasil. A Natália Barbosa também diz que acredita. A Tamires Amorim diz que não. Lídia diz que sim. O Toniel diz que sim. O Tony Ferreira diz: que bom que o debate voltou, mesmo passando o Réveillon em Copacabana e o dia 1º na praia de Grumari, sem esse debate não dá para ser feliz. E aí ele diz assim: sim, tomara que o Bolsonaro lute contra esse corporativismo fedorento que está impregnando o funcionalismo público. A Little Joe Barcelos diz que sim. O Ronaldo Alves, que também é nosso debatedor, diz... Não é é o... O quê? Little Joe é um homem. Então, foi o que eu falei, o Little Joe. Falou? Eu já tô no Ronaldo. Ronaldo Alves. Ronaldo, grande Ronaldo. Ele diz assim: depois de 1 ano de mandato, será subsistencial. Já durante a campanha, o mercado financeiro sinalizava positivamente. Na live, o Carlos Alberto Richelli diz: pior que tá, acredito que não fica. Acredito que sim, vai melhorar. Aliás, aí ele vai dar um plágio aí no nosso amigo. Aliás, entendi mais a Michelle falando em Libras do que a Dilma falando em português. O Júnior Gomes diz: já mudou para a glória de Deus. E avisa os navegantes: o mertiolate vai voltar e arder. No WhatsApp, o Alex da Freguesia diz que sim, acredita. A Carolina Oliveira acha que não muda nada. A Cláudia diz: acredito, tenho esperança de um país mais justo para todos. Por enquanto, essas são as participações. Tem um Atrasildo aqui que mandou um áudio, eu vou baixar então, que é ele, né? Que sempre manda, o Christopher Caetano. Continuem o debate até eu baixar o áudio aqui. Beleza. Bom, gente, Flávio, nós tivemos alguns sinais nessa cerimônia de posse, principalmente com a relação internacional. O que você achou da não vinda do presidente da Argentina, do Macri? Porque tem uma tradição, né, diplomática e tal, da primeira visita do presidente eleito ser na Argentina. O Bolsonaro já quebrou isso, já está indo lá para o Chile. Eu acho que o Macri ficou meio envenenado com esse negócio e tal. Ele veio para uma reunião agora com o Bolsonaro dia 16, mas mandou um representante para posse, o que ficou esquisito, né? Olha, a primeira coisa que eu gostaria que mudasse era essa posse no dia 1º de janeiro. Que antigamente, se eu não me engano, era no 2º mês. E depois isso passou a ser no 1º de janeiro. Foi para uma mudança, como é que a gente chama aí, Ítalo? Me ajuda aí na Constituição? Uma emenda, né? Eu acho que foi por emenda constitucional. Cláusula pétrica?
Não, causa pena. Por uma emenda constitucional, a posse passou a ser no 1º de janeiro. Depois eu vejo melhor essa história. Porque não era. Ela era no 2º mês. Ou no princípio de março. No passado é uma foi data assim. ruim, né? Feriado. Não é da tua época isso não, mas ela não era 1º de janeiro. É uma data muito ruim, que é feriado, que, veja bem, as autoridades querem passar com as suas famílias, com o seu próprio povo, não é? Você será presidente ou rei, qualquer coisa de um país, você quer já estar junto com o seu povo naquela data comemorativa, não atravessando, por exemplo, da Europa e para um outro continente para acompanhar a posse de um presidente, ainda mais num lugar quente pra caramba. Entendeu? Isso aqui ainda tem uma outra desvantagem. O pessoal que vem para cá vem para um calor infernal. Então, eu acho que essa data teria que voltar a ser como era antigamente. E aí, especificamente com relação ao Macri, eu realmente não sei, porque até então eles pareciam que estavam bem, né? Tanto ele quanto o Bolsonaro. O Macri também começa um governo na Argentina. Ele assim, também está num momento crítico lá, ele né? está, com probabilidade de não ser reeleito, né? Ele começou com muitas promessas, um governo assim, mais ou menos a semelhança do Bolsonaro, mas aí ele não conseguiu cumprir com as promessas dele. A Argentina é muito complicada também, né? E eles estão passando também por uma crise muito grande. Ele já pegou um governo problemático. O governo da Kirchner, que é... Olha, Kirchner era amiga da Dilma, né? Então não precisa dizer mais nada. Você imagina o que foi a Argentina. Ele pegou um pepino. Então, pegou. E assim, eu acho que ele não está indo bem lá no governo. Agora é interessante, eu realmente não sei. Mas a relação comercial Brasil e Argentina é uma relação muito interessante para ambas as partes. Com certeza. Primeiro lugar, na balança comercial brasileira vem a China, depois vem os Estados Unidos e em sequência vem a Argentina. Né? Então vamos ficar atento para ver o que... Não, agora, eu acho que tem só a ganhar. Uma vinda também emblemática que foi do Evo Morales, né? Isso foi interessante. Surpreendente, né? Surpreendente. A vinda dele, né? Ou seja, ele bateu de frente lá com o Maduro, com o governo cubano, com o próprio PT e veio... Mas assim, protocolarmente, eu acho que isso aí foi muito inteligente da parte dele. Isso porque ele é índio, né? Isso que ele é índio, tá mais né? civilizado. Exatamente. Mas assim... Eu entendi a vinda dele. Eu acho que foi muito bom, porque assim, o Brasil é muito dependente do gás que vem da Bolívia. Então, eu acho assim, para o fortalecimento das relações dos dois países, tudo bem que eles tomaram a nossa refinaria lá, da Petrobras. O Lula deve ter dado aquilo pra ele. O Lula papai deu aquilo Lula pra ele. Ele pega, dá. Lula deu aquilo pra ele lá. Aquilo pra mim foi nem voltar nesse assunto. Aquilo foi uma armação deles aí. Dizendo que ele tomou e tal, mas foi tomado nada. Tá nada. Tomada ficou pro grande público, né? Mas aquilo foi acerto entre os compadres. Mas, assim, eu acho que ele tá no caminho certo. Eu, se tivesse no lugar dele, faria o mesmo, reconhecendo a posição de liderança do Brasil, ainda que enfraquecida, mas com a gente aqui, nós somos o único país que tem uma possibilidade de, apesar disso tudo, mudar rapidamente. Os angolanos também jogaram o Lula e o PT pro alto, né? Também eu vi o embaixador de Angola dando uma entrevista. Mas você sabe por quê? Para Angola, independente do governo do dia, o Brasil um parceiro interessante para Angola. Mas você sabe por que isso vem acontecendo? Eu vou explicar o porquê. É simples. A esquerda, principalmente na América Latina, ela está sendo erradicada. Você pode analisar que todos os governos, né, que eram esquerda e que aconteceram situações semelhantes igual a do Brasil, não quiseram mais, estão mudando. O Evo Morales, a chance dele lá de ser reeleito é pouca. Ele não tá com essa popularidade toda, não. Até porque, se eu não me engano, eu acho que é o governo dele que tá tendo altos indícios de corrupção. E ele só não foi impeachmentado porque a bancada praticamente é toda da esquerda. Toda dele. Então ele não foi impeachmentado lá. Então o que acontece? O seu Maduro, né? O Nicolás Maduro, ele tá dando uma de dizer que o que o Bolsonaro quer fazer é inviável. Isso, o que é viável fazer? É violar os direitos humanos, como ele está violando lá na Venezuela. O que é o Maduro? O que é viável, o Maduro? É fazer o quê? É deixar todo mundo passando fome? É proibir a ONU de entrar na... A ONU está proibida de entrar na Venezuela. Ele proibiu a ONU, não entra. Então, o que é viável? Então, o que a esquerda hoje está vendo é o seguinte, olha só, já estamos perdendo. O Trump...
Né, a gente sabe que isso é uma jogada política, mas o Trump, devido à ONU ter ficado proibida de entrar lá, enfim, o Trump chegou uma época a sinalizar que, se fosse necessário, por causa da violação dos direitos humanos que estava acontecendo na Venezuela, ele iria querer intervir e tudo. Chegou até a ser cogitado na época. Bolsonaro nem era eleito, mas de ter apoio do Brasil, enfim, que eu sou contra. Eu acho que cada um com seus problemas. Se a Venezuela... Enfim, eles votaram por uma nova Constituição, que era esse o plano do Haddad aqui, o plano de campanha dele aqui, tava no plano dele lá, só dá uma olhada no TRE. Eu acho que eles escolheram isso, então agora eles vão ter que conviver com isso, até trocar. Mas enfim, eles não querem brigar com o Brasil. Por quê? O Brasil é um país importantíssimo dentro da América Latina. Agora, fala aí. Devido à força que hoje o Chile tem, devido à força que o Brasil tá vindo, a direita tá se unindo hoje. A direita, ela tá tomando uma postura hoje de transformar os países numa grande nação. Aliás, esse alinhamento do Chile tem mais a ver com o Paulo Guedes, né? Sim. Porque a equipe do Paulo Guedes tem um alinhamento... Ele estudou lá. Eles entendem que a economia chilena é modelo. Sim. Né? E não deixa de ser. Mesmo. É modelo. Ele aprendeu lá nas questões de privatizações, foi lá que ele aprendeu. Sim. Previdência, né? O que eu sou contra o Paulo Guedes é assim, de sair privatizando tudo, mas depois eu li mais sobre ele. Deveria ser privatizado mesmo. É uma privatização, mas não é sair privatizando. O Estado privatizando. tem que ser dono disso. Rapaz, o Estado, tá? Só a nível da União são mais de 140 estatais. É muito estatal. Porque tem que se meter nisso. A gente ainda tem aqui aquela estatal que foi criada para desenvolver o projeto do trem-bala, já consumiu 200 milhões de reais. Não teve trem-bala nenhum. Um cabide de emprego lá com centenas de pessoas. Não teve trem-balas, entendeu? Então. Mas bala teve à vontade, só não teve o trem. Bala a gente tem arroz. Só passar ali na favela da Maré ali. Tem bala. Se você passar ali na Avenida Santa Cruz ali, porra, vai ver, bala à vontade. Ali perto do Sapo. Meu irmão... Eu acho que o problema do trem era esse, o nome, né? Trem bala. Já pegou mal, né? Acho que é por isso que não deu certo. Vai ver que é por isso que não funcionou. Bom, tem um áudio que a Bárbara falou. Vamos ouvir o áudio. Solta aí, Bárbara. Boa tarde aos debatedores. Primeiramente, feliz 2019 a todos. E quem não acredita numa melhora no país com a assunção do presidente Bolsonaro é quem não quer o melhor do país. Acho que pelo menos a mudança já ocorre e é notória. Agora, quem não acredita é essa galera da, entre aspas, resistência, que não resiste a coisa alguma. E quem não quer uma melhora do país. Porque eu acredito que a grande maioria, a maioria esmagadora, acredita sim na melhora do país com a assunção do Bolsonaro. Forte abraço a todos, Deus os abençoe. Muito bem. Eu fiquei hoje muito orgulhoso. A gente sabe que tem muita coisa ali que é retórica e tal, mas eu fiquei orgulhoso, Flávio, ao ver como foi esse processo de transição, a maneira respeitosa que os ministros que estavam saindo trataram publicamente os ministros que estão chegando e vice-versa. Uhum. Né? Eu observei isso tanto tem uma fala do Raul Jugman que me chamou muita atenção. O Jugman falou o seguinte, ele olhando pro Sérgio Moro, ele falou pro Sérgio Moro, olha, eu já tinha falado com o Torquato que eu não viria nessa cerimônia. Mas a maneira como Vossa Excelência me tratou, o respeito, a forma cortês, eu me senti obrigado a estar aqui, né? E é interessante pra gente ouvir isso, Flávio, porque às vezes a gente tem a impressão que o Brasil é uma bandalha geral. Sim. Mas não é isso. Não é isso que a gente tá vendo, né? Mas também... A gente tá vendo tanto da turma do Temer que está saindo, E é bom, gente, olha só, tem uma coisa que as pessoas não prestam atenção. Tem uma galera muito apaixonada que acha que o pessoal do Bolsonaro não tinha que ter tido relação nenhuma, não tem que ter tido contato nenhum com o pessoal do Temer. Olha o que aconteceu com o Collor. Por que o Collor deu com os burros na água? Porque não houve transição.
quando a equipe do Collor chegou para assumir, não tinha nada. Os caras deletaram tudo, sumiram com tudo. Imagine você pegar um país com a complexidade do Brasil e fazer um voo cego, né? Então, parabéns à equipe do Temer e parabéns à equipe do Bolsonaro, que estão demonstrando, sabe, uma maturidade. E vou te falar, só houve, né, dá graças a Deus que houve essa transição, houve todo esse processo, porque foi, no caso, foi a equipe do Temer. Porque eu falo pra você, se fosse a equipe do PT, nós teríamos sérios problemas. Gente, olha, teríamos sérios problemas nessa transição. Tem coisas que a gente tem que pensar e trazer à luz. Por exemplo, o Onyx Lorenzoni, no discurso dele, falou que foram centenas de servidores que pagavam passagem do bolso, hospedagem, alimentação, para ajudar no processo de transição. Dá orgulho ouvir um negócio desse. Sem dúvida. Agora, isso tudo, Orsino, a gente não pode esquecer de parabenizar o próprio presidente Temer. Sim. Que você pode ter vários problemas com ele, mas uma coisa tem que ser reconhecido. Ele é um gentleman. E é um democrata, né? Democrata, um homem educadíssimo. Você vê o que o Temer foi xingado. No meio evangélico ele era satanista, ele era maçom. Não, ele pode até só ser, faltaram dizer dele. que ele era extraterrestre. Entendeu? Chamaram de vampiro. Você nunca viu da parte dele, ele tentar retaliar. Não. Partir pro xingamento, não, ou por palavras ofensivas. Não se vitimizou em momento algum. Nem na greve dos caminhoneiros ele foi assim. Você vê o Temer, ele jamais perde o tom. Ele não altera a voz, ele não se enraivece. Ele é uma pessoa extremamente preparada, educado. É claro. A gente sabe que ele tem problemas sérios, pode ter com a justiça. Lá do secretário norte-americano com o ministro de Relações Exteriores, novo ministro. Que, por sinal, é excelente. Ernesto Araújo, sou fã dele de carteirinha. Eu li o blog dele todinho. Eu peguei um dia para ler todas as postagens do blog dele. Ele é de uma inteligência e uma capacidade fantástica. Metapolítica 17, para você que está me ouvindo. Legal. Então, mas voltando à história do Temer. Então, veja bem, a equipe do Temer é o reflexo do presidente. Agora, isso que você disse, Ito, se fosse o PT que eles iam fazer acontecer, mas eles fizeram. Porque quando não houve transição do governo Dilma para o PT. Porque o pessoal do PT saía da administração pública carregando as máquinas dos computadores debaixo do braço. Levaram embora. Absurdo, né? Para não ter informação. E ficou por isso mesmo. Entendeu? Para não deixar as informações para o governo que estava entrando. É claro que você consegue, com alguma dificuldade, recuperar essas informações. Mas para você ver, a gente que é bandida. Gente que é bandido. Não pensa no bem da nação. Não. Essa gente é bandida, totalmente bandida. Entendeu? Cara, e olha só. E o que eles fizeram, você que é estudante, você sabe, se chama crime de peculato. Peculato. Porque você tirar uma máquina, né? Eu tô falando aqui de um computador, a CPU de um computador e carregar contigo, você está cometendo peculato, que é o crime de furto praticado pelo servidor público. Nós cometemos furto. No caso, quem é servidor público comete peculato. Se pegar alguma coisa que é da repartição, sei lá de onde ele trabalha. Pode ser uma caneta, se você pegar. É peculato. É peculato. Então você vê, e ficou por isso. Não houve transição. O Temer chega no Palácio do Planalto com as informações que ele tinha das pessoas que estavam próximas. Mas aquelas coisas que é da máquina pública, então foi uma coisa totalmente diferente. Quer dizer, aliás, esse governo é diferente eu ainda acho, muita coisa. Ele conseguiu parar, só dele ter conseguido parar a nossa dívida interna, porque ele não pagou, mas ele parou. Uhum. Então ele foi importante. Eu ainda acho que a história vai provar, né? É porque tá todo mundo muito na paixão, né? Mas o tempo vai passar e um dia a história vai provar o que representou Michel Temer pro Brasil. Sim, desde que a história venha a ser contada por novos historiadores, né, com uma outra matriz de pensamento, que se for pelos atuais,
o que aconteceu foi golpe. Aí vai passar para a história que Temer tramou para tirar o governo de Dilma. Dilma, coitadinha, foi injustiçada e sofreu impeachment, e aquilo tudo foi um golpe. Então, dependendo de quem vai contar essa história, né? E esse é o problema dos historiadores, né? E aqui não posso deixar de lembrar, com muita tristeza, Bárbara me liga no feriado para falar que o Jonathan, um rapaz que debateu aqui conosco, nossa, que coisa lamentável. eu fiquei absolutamente arrasado. O Jonathan morre com a pancreatite. Um jovem como você, Ítalo, não foi? Foi o quê? Fígado? Ele foi extrair um dente. Aí deu uma infecção. Extraindo o dente deu uma infecção? Uhum. Foi por causa de um dente. Loucura isso, né, cara? Pior ainda, né? Bom, mas assim, essa parte odontológica, né, é extremamente complexa, né, Flávio? E às vezes a gente não dá assim, é só extrair um dente, é só extrair. Vai. E por ali você pode pegar uma bactéria, ter uma contaminação, a bactéria se alojar no coração, sei lá. Enfim, eu fiquei muito, muito, muito triste, porque eu acho que dizer que se foi o melhor é difícil depois de tantos debates, mas foi certamente um dos melhores debates que eu já tive aqui com o Jonathan e com a Samei. Ela é psicóloga, ele historiador, professor. E você olha, falou isso aqui várias vezes, né? Não é porque ele morreu, não. Não é porque ele morreu, eu falei isso muitas vezes. E ele historiador sem ser esquerdista, quer dizer, um doce de rapaz. Mas assim nós saímos daqui, que até estava mostrando no livro, saímos falando sobre Platão, conversando, e eu doido para eles voltarem aqui, tanto ele quanto a Samei não voltaram, ele infelizmente nunca mais poderá estar aqui conosco, mas assim, foi muito, muito triste, principalmente observando que a gente vive num país que tem tanta gente que não faz a menor falta, que está ocupando espaço no planeta para nada, tá mesmo. Que já era hora de ter virado adubo, pela única utilidade que ele vai ter na vida, mas agora é virar adubo. Vai ter. Né? Mas assim, eu não tô nem falando de bandido, não. Bandido é um caso pior ainda. Eu tô falando de gente que vai passar pela vida sem marcar a história dele, a história dos que estão à sua volta, né? Que não vai deixar nada de bom. Vai deixar sim, várias fotos com uma blusa vermelha da CUT, um boné e dizendo que é golpe. Não precisa nem ser ativista não, mas tem muita gente que nem isso consegue ser. Mas eu acredito, Flávio. E uma pessoa do talento, do gabarito do Jonathan, infelizmente nos deixou assim, de uma forma tão precoce. Eu acredito que o tempo, né? O tempo vai provar. Eu ainda acho que o Michel Temer, se não fosse aquela patacada do Joesley, né? Que aquilo foi uma patacada. Não, aquilo ali foi uma coisa horrorosa. Aquilo acabou com, assim... Acabou com o governo Temer. Acabou. O Temer estava com a reforma praticamente aprovada. Sim. Ele teve que mudar de estratégia. Porque se prospera aquela denúncia contra ele, a coisa teria sido pior ainda. Sim, aí ele ficou enfraquecido. Não conseguiu aprovar a reforma. Nós poderíamos estar hoje melhor do que estamos. E você pode jogar a culpa na Procuradoria da República, na pessoa do seu Rodrigo Janot, porque ele foi uma tragédia para esse país. Querendo, numa questão de vingança... E depois ainda declara voto ao PT. Isso, numa questão pessoal... Com o presidente Temer, ele denunciou o presidente 2 vezes, uma denúncia sem pé e sem cabeça, sem pé nem cabeça, uma coisa assim absurda, sem prova, só no tipo de coisas assim, tipo, ouvi dizer, fulano falou... Não, a intenção foi manchar o governo, a gestão do Temer, essa foi a intenção. Pensando assim de uma forma... prejudicaram muito. Claro. Pensando de uma forma mais conspiratória, e ele pode perfeitamente estar aliado, estava na ocasião aliado, com os inimigos do Temer, que é, por exemplo, o grupo de funcionários públicos. A maior bancada do Congresso é dos funcionários públicos que são contra a reforma da Previdência. Você vê que nesse período de 3 anos para cá, o que surgiu de supostos entendidos no assunto para dizer que a Previdência não tinha dívida nenhuma, né, e coisas do gênero, todos ligados a sindicato. Claro, com certeza. Todos ligados a sindicato. O fulano de tal que é especialista em matéria previdenciária, que a previdência é superavitária, que não existe déficit e coisas do gênero.
Enfim. Eu também escutei muita coisa sobre esse tipo. Mas toda gente envolvida, gente com rabo preso com o sindicato. Sim. E assim, a força mais retrógrada e perigosa que existe no Congresso é a bancada dos funcionários públicos. E interessante que ninguém fala dela. Não. Porque fala-se da bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia. E criaram isso de uma forma pejorativa. Mas essas bancadas, se você pegar a quantidade de deputados evangélicos e católicos, pegar deputados do agronegócio e tal, se somar isso, não dá a bancada dos funcionários públicos. Com certeza. Entendeu? E existe um interesse muito grande, principalmente da esquerda, dessa reforma não ser aprovada. E principalmente a bancada do PT tá grande, ela não é a maior, mas ela é uma das maiores no Congresso. Não, ela é a maior. Ela chegou a ser maior do que a do PSL? Ela tem 57 deputados, o PSL tem 52. Mas isso muda. Sim. Só que a capacidade de coligação do PSL com outros partidos, como o DEM, até do Centrão também, é diferente, que o PT só vai atrair mesmo quem é de esquerda. E uma coisa que pode ser vantajosa... Aí juntou PT, PSOL, PCdoB... Uma coisa que pode ser vantajosa agora é porque a oposição ela está absolutamente desorganizada e dividida. Portanto, que você vê, já está tendo encontros entre os partidos de esquerda sem o PT, para formar uma... nova esquerda. O que eles vão querer formar uma base de apoio, não. Mas uma base ali para poder ser oposição ao governo, independente do PT. Por quê? Porque até aqui eles andam a reboque do PT. E o PT é a reboque do Lula. Mas você sabe o que foi a falência da esquerda, Flávio? Eu vou te explicar o que estava acontecendo. Eu até estava conversando com um amigo meu, que ele é estudante de sociologia, né? E ele é militante do PSOL, vai para onde, enfim. E ele teceu para mim algumas coisas do seguinte: a esquerda está entrando em extinção, pelo menos aqui na América Latina, porque o que acontece? Eu vou te dar um exemplo. O PSOL é um partido, né, que todo mundo sabe quais são os viés ideológicos dele. O PSOL poderia muito bem não apoiar o Bolsonaro, como nós sabíamos que não ia apoiar, até porque alho não combina com bugalho, mas com uma condição, que não apoiasse o PT. O que os partidos de esquerda fizeram? Apoiaram o PT. E o que acontece? Pela esquerda não ter tecido crítica nenhuma e ter mantido nessa eleição de apoiar o PT, resistência a Lorizete, ele não, ele jamais, e blá, 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 blá. O que aconteceu? Agora, por mais que a esquerda queira se reinventar, que eles são mestres nisso, em se reinventar, por mais agora que eles queiram surgir uma nova esquerda, eles têm a marca de ter apoiado a corrupção. E isso é uma coisa que vai ficar, e a direita vai usar toda vez que vem. Não, mas peraí. Não, vocês apoiaram um candidato que errou na Lava Jato. Flávio, Correto. O que você achou do discurso do Bolsonaro também? Acho que ali naquele momento, ele voltou ao discurso de campanha. Como é que você avaliou aquela fala dele e tal? Não sei se ele estava... Porque foi de uma indelicadeza sem fim o que a oposição fez também, né? Não, sem dúvida. Boicotar a posse, né? Então, você percebe que não há por parte desta oposição o mínimo de civilidade, né? Não, que nem compromisso com o Brasil. Nem compromisso com o Brasil. Eles só tem compromisso com eles mesmos. Mas, de qualquer forma, o Bolsonaro, ao fazer aquele discurso naquela linha, como é que você avaliou aquilo? O que você achou? Eu achei muito bom, porque ele pontuou assuntos que era da campanha, ele colocou isso na pauta do dia, aquilo que até então era escondido pelos grandes meios de comunicação. Você não ouvia falar em Foro de São Paulo, Ursal, e de repente chega a campanha, vários candidatos começam a tocar nesse assunto, já não dava para esconder, até que a mídia mostrou o último encontro do Foro de São Paulo lá em Cuba, com a Dilma discursando, tentando ser elegante com ela, né? Porque não dizia coisa com coisa, mas estava lá falando, estava com o microfone na mão, né? Depois que você dá o microfone não sabe o que vem. Mas, então, quer dizer, já não deu mais para esconder, porque até aqui, 16 anos de Foro de São Paulo, 16 não, 18, agora indo para 19 anos de Foro de São Paulo, a mídia fez questão de esconder, negar a existência, e aí, de repente, isso ficou tudo muito claro. Você vê, quando o Bolsonaro diz ontem, que ele diz que estava agora acabando o socialismo,
Eu estava vendo o jornal da TV Cultura, aí já abriu com um economista e filósofo falando, não, mas é que ele se enganou porque aqui não tem socialismo. Bom, quando ele falou isso eu já troquei de canal. Não. É sócio-democracia. Não, mas olha só. Sócio-democratas, como eles chamam. Olhando para um certo prisma, você é forçoso a concordar com ele. Por quê? Porque eles só conseguem pensar dentro da caixa. E a mesma coisa depois aconteceu na Globo News, na cobertura lá. Também se falou sobre isso. É porque eles pensam o seguinte, que socialismo, eles só conseguem pensar socialismo como a gente aprendeu na escola, que o socialismo, ele quer tomar os meios de produção, quer implantar a ditadura do proletariado. Claro que eles não querem fazer mais isso. Socialismo não quer mais tomar os meios de produção, que ele já tomou um outro nome, social-democracia. E a coisa agora não é você ser dono dos meios de produção, é você deixar na mão dos empreendedores, mas desde que eles estejam encabrestados, desde que você bote eles no bolso e faça com eles o que bem entender. Então, quer dizer, o conceito de socialismo mudou e eles ainda estão presos a uma visão antiga de um socialismo marxista. Com certeza. Da revolução armada, né, da tomada do poder. Ora, nesse sentido, das greves. Nesse sentido, você não vai achar socialismo na América do Sul. Você só vai achar socialismo em Cuba, se você pensar por aí. Nesse sentido, nem a Venezuela, nessa perspectiva do conceito tradicional de socialismo, nem a Venezuela é socialista. Mas é claro que o Bolsonaro não está falando desse socialismo tradicional, porque a gente vive num estado interventor, que é marca do socialismo, onde, usando um termo aqui bem do Rio de Janeiro, está tudo dominado, entendeu? Tudo está sendo controlado pela mão grande do Estado. Eu dei o exemplo aqui ainda há pouco. O Estado regulando tudo, o Estado interferindo em tudo, o Estado tirando tudo que você tem, toda a tua riqueza, levando tudo. E o Haddad, o plano do PT, inclusive você falou sobre regulamentação, no plano de governo dele tinha regulamentação da mídia. Sim, mas claro. Foi feito na Venezuela. Isso é coisa antiga, já o Lula falava sobre isso. Conselhos populares para poder decidir a respeito da mídia, né? Trazer uma representação social, tudo uma conversa, ditadura, né? Mas aí você pega uma coisa velha e bota uma roupa nova nela. Bota um nome novo. Para dar a impressão que é novo. Mas não tem nada de novo, a mesma né? maldição de sempre. Então você vê, esse Estado que a gente tem, que a gente precisa se livrar dele, que leva toda a nossa riqueza. Olha só, quando o brasileiro era mais feliz e mais rico, proporcionalmente mais rico, quando é que foi isso? Foi no Império. Porque no Império, o Estado tomava do brasileiro 13% dos seus rendimentos. Hoje leva 45%. Então, ao longo de um espaço de pouco mais de um século, triplicou-se aquilo que o Estado arranca do nosso bolso. E melhora não teve nenhuma. Então, quer dizer, por quê? É como já dizia aquela música aí de um grupo antigo, né? Tudo tem que vir a óleo para pôr na máquina do Estado. Então, você era rico e feliz na época do Império. Foi onde nós tivemos uma Constituição que mais durou. Durou 65 anos. E ela não durou porque veio outra, ela durou porque houve um golpe de Estado. Porque senão ela continuaria. Agora você vê, essa nossa que fez 30 anos aos trancos e barrancos, ela já precisa ser jogada na lata do lixo da história, e nós precisamos de outra. Com outro modelo de Estado. Não esse Estado interventor, não esse Estado mãezona, dono de tudo, e que faz com que você seja um debilóide e entregue todo o seu dinheiro na mão dele. Inclusive foi até comemorado, né? 30 anos sobre a Constituição. Foi comemorado, pra mim é motivo de tristeza. Exato, eu vi o pessoal, né? Luiz Erudina, né? Do PSOL, tinha uma outra deputada também do PCdoB falando que a Constituição ela foi violada, não está sendo cumprida de forma devida, as outras coisas. Aí eu fiquei parando para ver assim, eu falei, gente, que isso? Tipo assim, você para analisar e ela fala assim, caraca, como é que uma pessoa dessa é deputada federal? Porque tem quem esteja alinhado com esse pensamento, que acha o seguinte, não, o povo... Porque veja bem, você vem com uma retórica populista, o povo está sendo massacrado, o povo não tem diversão, o povo precisa de cinema, o povo não sei o que lá. Muita gente compra isso aí. Porque veja bem, dizer isso qualquer um diz.
Quando eles se propuseram a fazer, só pioraram o Estado. Só fizeram com que o Estado crescesse mais ainda. Ítalo, tomemos por base. Governo, não vamos voltar para o Império. O governo, não é da sua época, você era muito garoto, governo do Fernando Collor de Mello. Collor foi eleito, ele tinha 12 ministérios. Criou 2, foi a 14. Aí o Collor sai pelo impeachment, entra o Itamar Franco, que era o seu vice, e o Itamar Franco era daquela linha socialista desenvolvimentista, né? Embora ele jamais se admitisse socialista, mas é o que eu digo, os teus atos dizem quem você é, não o que você diz de si mesmo. O Itamar Franco, que era um sujeito que a única coisa grande nele era o tupete, ele era medíocre como pessoa, medíocre como governador, como presidente, inventou de querer o Fusca de volta, quando ninguém queria Fusca. Né? Aí a Volkswagen, para agradar ele, fez meia dúzia de Fusca. É assim, era barulhento assim mesmo. Aí, você vê, o Itamar Franco... Você me fez lembrar ontem, cara, a minha filha, né, eu tô vindo assim, só rapidinho, senão depois eu perco. Tô vindo assim, aí na minha frente tinha um Fusca, cara, e o Fusca dando aqueles disparos na descarga. Ela falou assim, pai, que barulho é esse? Eu falei assim, é a descarga do Fusca. Ela, mas o que é Fusca? Mas é que ela não fica lá em Minas, ela tem muito. Aí eu tive que mostrar pra ela, Fusca é aquele negócio que tá indo ali na frente. Então você vê um negócio mais que ultrapassado, porque na cabeça do Itamar, o povo precisava de um carro popular. Tudo bem, mas não um Fusca. Para ser popular não vai ser o Fusca. Então o Itamar pegou o governo com 14 ministérios e criou mais 14. Nós fomos a 28. Hoje no Temer tínhamos 29. Não, 29 não. Nós chegamos a... isso. Temer tem 29 agora, 29. Com o Bolsonaro tem 21. A 29. Mas aí você vê, aí depois vem Fernando Henrique, ele extingue alguns, baixa para 22, cria mais 2, vai a 24. Vem o Lula, cria 2, vai a 27. Vem a Dilma, cria mais 2, foi a 29. Então você vê, no espaço de 1990 a 2014, né, num espaço aí de 24 anos, o Brasil saiu de 12 ministérios para 29. Olha o quanto que esse Estado se agigantou. Se pelo menos tivesse melhorado a qualidade da saúde, da educação e da segurança, eu não falaria nem nada. Mas nunca melhora. Mas a questão é a seguinte, não melhorou. Mas isso é impossível de melhorar, Ítalo. Porque quanto mais você incha a máquina, mais ineficiente ela se torna. Porque mais você vai criar mais níveis de decisão para chegar a fazer alguma coisa. Então, se você tem um modelo administrativo enxutinho, é uma coisa. Se você tem um modelo administrativo inchado, todo hierarquizado, né? Como até brinca o pastor Silas Malafaia, o cara é o ajudante do terceiro carimbador. Então, isso é típico de Brasil. O cara é ajudante do terceiro carimbador. Quer dizer, tem um terceiro, tem um segundo, tem um primeiro. O que o cara faz na vida? Carimba um papel. O que ele faz? Qual é o trabalho dele? Carimbar um papel. Mas esse cara tem um assistente, tem outro lá atrás. Então essa é a administração pública brasileira. É um monte de gente batendo a cabeça, carregando papel para um lado para o outro, indo do nada para lugar nenhum e custando muito caro para a gente. Então quanto mais essa máquina é inchada, mais corrupta e mais ineficiente é. E aí você não tem saúde, educação, não tem nada mesmo. Vai, Bárbara. Bárbara tá pedindo a fala. Diga aí, Bárbara. Porque são 1h51. Né? Né? Tudo que é bom dura pouco. Né? Tudo que é bom dura pouco. Tá todo mundo aí com saudade do debate, Bárbara, o pessoal se empolgou. Não tá afim de vir trabalhar hoje não, hein, Bárbara? Eu tô achando que falou que tava com saudade. Eu tava com saudade só mesmo. Só na retórica, hein? Melhor coisa do mundo, porque tu fica em casa, tu não fica de folga não. Eu vim trabalhar, minha mãe já tava me ligando 1 milhão de vezes. Eu falei, larga meu anjo de guarda, hein? Eu voltei a trabalhar hoje, se vira aí, hein? Enfim. Mas ela só tá falando isso por causa do horário, porque ela quer rever a posse do Bolsonaro. E por isso que ela tá pedindo com certeza. Que ela quer rever de novo. Ela vai botar lá no YouTube e vai rever de novo. Com certeza, né? Bolsonaro aí. 75% dos ouvintes acham que sim, que vai mudar. E 25% acham que não vai mudar nada. E o nosso sorteado de hoje... Nossa, tem 25% incrédulo assim, hein? De não.
e 75% de sim. A Natália Barbosa, que participou com a gente pelo Facebook. Agora é interessante esse dado, porque ele coincidiu com a pesquisa do Ibope. O Ibope fez uma pesquisa e que dava exatamente isso aí. 75% dos entrevistados disseram que o Brasil vai melhorar e que eles estão otimistas com relação ao futuro. E 25% disseram que não, que vai ficar tudo do jeito que está. A nossa pesquisa está confirmando a do Ibope. Está batendo com o Ibope. Eu confio mais na pesquisa da Betel do que do Ibope. Então, já podemos criar um instituto de pesquisa. Vou falar em pesquisa, que história é essa da Folha de São Paulo lançar essa pesquisa agora, do nada, sobre desarmamento? Que a maioria da população não quer ter arma. De onde eles tiraram essa pesquisa? No apagar das luzes. Mas vindo da Folha de São Paulo, né? Vindo da Folha de São Paulo... Você não viu o que o Bolsonaro fez numa entrevista, numa coletiva relacionada à Folha de São Paulo, quando houve uma pergunta? Você é de qual jornal? Ela, Folha de São Paulo. Ele, próxima pergunta, por favor. Fez igual o Trump. Mas não dá. Você não tem... Olha, eu tava falando isso ontem com um amigo. E agora estão forçando a barra, né? Saiu na agência Rádio Web que o Papa tá fazendo um discurso aí... Pra não ficar... Como é que foi? A gente baixou a matéria hoje. Pra não ficar, tipo assim, liberando arma de qualquer jeito, que ele não é a favor. Mas ninguém vai liberar, gente. Só vai ter arma quem tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Mas é que o pessoal tá forçando uma barra. Eu só sei que se liberar eu vou comprar a minha. Bem, se eu tivesse dinheiro, eu não compraria uma arma de jeito nenhum. Acho que eu ia operar outra coisa. Fazer outra coisa. Olha só, quem não quiser ter... Eu sou a favor do seguinte, gente, quem não quiser ter, não tenha. É um direito de cada um. Agora, querer proibir, a pessoa, olha só... Eu acho que a discussão tem que ser ampliada. Eu sou favorável ao porte também. Sim, não só ter arma, mas ter o porte, ter direito ao porte. Fazendo as avaliações psicológicas, é claro. Sim. Você não vai dar arma na mão de qualquer doido por aí. Mas o direito de ter uma arma está liberado, ele nunca foi proibido. Nunca foi proibido. Eu acho que a discussão está totalmente equivocada. Que Bolsonaro vai liberar a compra de armas. Mas como liberar? Já está liberado. Ele só vai destravar. Só vai destravar o entrave que criaram aí para a dificuldade que se tem. Pouca coisa. Se quiser ter uma arma hoje, é uma coisa... Não, o que você precisa fazer é desburocratizar um pouco. E assim, a promessa é tirar o critério subjetivo, que a última coisa que você faz... Olha só, começa aqui, você tem que apresentar uma série de certidões que você tira todas elas gratuitamente na internet. De idoneidade, que você não está sendo processado criminalmente, nada consta, você tem que provar que tem endereço certo, trabalho lícito, tem mais de 25 anos, né? A promessa é poder baixar para 21. Depois que você junta isso tudo... Aí você vai pagar uma psicóloga credenciada na Polícia Federal para poder examinar você e ver se você está psicologicamente apto a ter uma arma. Isso deve custar em torno de uns R$250. Você vê que o processo não é barato. Aí depois que ela aprovar, você vai para um instrutor de tiro, que ele também vai ter que emitir um certificado que você passou pelo curso e que está apto a ter uma arma. Vai gastar pelo menos mais uns 250, no barato. No caso, só quem é vigilante que não passa por esse teste. Não, peraí, mas não cria as exceções, vamos na regra. Você já está aí com uns R$500 gasto. Com uns R$500 pelo menos gasto. Aí depois disso tudo, que é uma coisa que você já está perdendo um tempão, já foi a um monte de lugares... Agora você vai ter que ir a um delegado da Polícia Federal e explicar o motivo pelo qual você quer ter uma arma. Aí, muito bem, se o delegado entender que aquele motivo não convenceu ele simplesmente nega. Ou seja, tudo que você já fez é perdido e você não vai ter sua arma legalmente. É esse tipo de coisa que não está no Estatuto do Desarmamento. Isso foi uma regra administrativa criada por governos comunistas para impedir... Porque você bota um critério subjetivo, o cara passou no teste da psicóloga, passou no teste de apresentar toda a documentação, mostrar que ele é um sujeito limpo e idôneo, passou no teste com o instrutor de tiro. Bom, a gente tem que dar um jeito de frear esse sujeito, porque senão ele vai conseguir a arma. Qual é a maneira? Vamos botar um critério subjetivo. Se o delegado entender que o motivo não é suficiente, ele nega. Aí criou-se uma indústria em cima disso. A indústria dos recursos. Tem gente aí cobrando R$1.500 só para fazer um recurso para uma instância superior dentro da própria Polícia Federal para poder
caçar aquela decisão do delegado que impediu. Então já inventaram um jeito de ganhar dinheiro em cima disso. E você, pobre coitado que está querendo uma arma legal, você está só perdendo dinheiro e tempo. Aí depois disso tudo, é que você passou por todo esse processo, agora você vai comprar uma arma que vai levar meses para chegar nas suas mãos. Então, do jeito que essa mídia tendenciosa colocou a coisa, parece que a arma ia ser vendida em feira igual banana. Entendeu? Nas Casas Bahia e tal. Mas no passado, lá nos anos 70, você comprava o seu revólver 38 na Mesbla. Isso aí, a Mesbla vendia. É. Entendeu? Você chegava lá, preenchia uma ficha, se identificava, trazia uns documentos e saía com o seu revólver sem nenhuma burocracia. Mas desde que o Brasil... Olha, e isso na ditadura militar, que as pessoas gostam de falar mal. Na famosa ditadura. Na ditadura militar. Que não é ditadura, foi Gente, período olha, militar. a gente precisa encerrar. Acabou o nosso tempo. Né? Eu quero agradecer aos nossos... Acabou. Seu relógio tá atrasado, cara. Acerta isso aí. Faltam 2 minutos só, do Ítalo ainda falta 4. No meu falta 2 também. Quero agradecer a equipe do programa. A produção é da jornalista Bárbara Leal, com os trabalhos técnicos do Rodrigo Souza, assistência de produção da Divina Castro. Obrigado aos nossos convidados, pastor Flávio França e o estudante de Direito Ítalo Félix. Vou pedir ao pastor Flávio para finalizar o nosso debate com o nosso momento de oração. Só vou fazer um comentário antes de ter um momento de oração. Eu quero parabenizar a Miriam Leitão pela cobertura na Globo News, tá? Sobre a posse do presidente. Olha, a cara dela de felicidade era incrível. Eu liguei a televisão hoje, na casa do meu pai, tava na Globo News. Olha, você tinha que ver a cara dela. Deixa isso pra lá. Para você que está nos ouvindo ao vivo, vem aí o Rodrigues Filho com Frequência Máxima. Para você que ouve a reprise das 17, Betel informa e música de qualidade até a voz do Brasil. Para quem está na madrugada, Madrugada Betel. Nós voltamos com a graça de Deus amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com mais um programa Betel Total. Amanhã, Pastor Fábio comanda e eu volto na sexta-feira. Pastor Flávio vai finalizar então com o nosso momento de oração. Feche os olhos pra orar e o Senhor